Nós estamos aqui hoje conversando com a Renata Carvalho. Renata que passou por uma questão aí recentemente, deixou todo mundo assustado, Isso. mas hoje traz um belo testemunho de superação, de vitória na vida dela, não é, É Renata? isso mesmo, Nádia, bom dia. Eu vim aqui conversando com a Edmeia e com a Nádia e elas me ligaram, como assim? O que está acontecendo, né? E quando todo mundo ficou sabendo, eu já estava curada do câncer. Foi um exame de rotina que eu faço anualmente e um nódulozinho palpável que eu achei que não achava que era maligno, mas fui fazer meus exames. E quando até demorei para pegar o resultado, nem estava preocupada com nada. Quando eu fui pegar os exames, resultado, e eu olhei, um dos exames lá estava escrito Behrens 4, né, da mama, sugestivo de malignidade. E aí aquilo já desabou na minha cabeça. Uma tristeza, uma dor. Já liguei para o meu esposo, para minha família, meu filho, médico, e começou a caminhada. Nesse momento, exato momento, quando a gente vê Behind 4, lá essa sugestão, parece que um piano lá do 10º andar cai na cabeça da gente, né? E aí eu marquei os meus exames, optamos por marcar tudo em São Paulo, pelo meu plano, e fomos para a Camargo. E lá é um tratamento também, é um tratamento sensacional. Parece que você está. Todos eles são treinados para te tratar bem. Desde que você chega, a todo momento é lindo de se ver. E fui na médica, mastologista, e ela viu todos os meus exames. Aí pediu biópsia, pediu ressonância, pediu vários exames para ver se tinha metástase e tudo mais. E esse momento que a gente vai na médica, tem que fazer esses exames todos, assim, mexe muito com a gente. É um movimento, assim, bem muito dolorido. Porque a gente vê muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas, mas vê muitas pessoas não sendo curadas. A Preta Ju tinha acabado de falecer, né? Um câncer no intestino, outro caso, mas tudo já tem esse nome, né? O câncer, um peso. E, e aí eu continuei fazendo as minhas coisas, optei por não contar para ninguém, só mesmo para a família, né? Nós aqui. E assim, eu vi que foi uma grande transformação também da minha família, sabe? Uma união maior, voltado mais para a espiritualidade, todos mais unidos. E, e eu, assim, nesse movimento até chegar para pegar os exames e tudo mais, foi bem dolorido. Quando eu, como a gente tem acesso aos exames, quando eu peguei, um dia eu estava em São Paulo indo para uma reunião e eu peguei o QR e vi que ia sair, sabia que ia sair o exame, pedi para minha nora, estava no carro com a minha nora e minha mãe, para ela olhar para mim. E quando ela olhou, ela leu, leia, ela falou carcinoma. Aí começou, eu falei, não precisa ler mais nada não. E eu dirigindo lá, estava chovendo em São Paulo, chovia e chovia aqui também, mas chovia, chorava, chorava. E aí eu falo, nossa, a gente vê toda hora isso acontecendo, e uma hora chega, de repente pode chegar na gente também, né? Eu acho que é no momento que todo mundo, né, ninguém é mais privilegiado que ninguém nisso, quando se tem uma doença ou uma dor, né? E, e aí fomos lá para dias depois na médica, e aí ela falou, olha, o câncer da mama é o câncer mais comum, é o que 80% das mulheres têm, é o câncer que tem o tipo 1 com prognóstico bom e quando diagnosticado precoce é o diferencial de cura. Então você vai ter que fazer uma cirurgia e você vai ter que fazer, depois da cirurgia, fazer uma radioterapia preventiva, que é um protocolo, e depois um medicamento oral, né, para receptores hormonais aí. E foi bem também junto com a Val Marchiori, que estava aí falando das redes sociais, né? Elas operando uma semana ou na outra. E você vai toda hora no hospital e vê aquele movimento, as pessoas mais debilitadas, pessoas sem cabelo, né? E você começa a, né, olhar o mundo de um outro jeito. E eu percebi essa mudança também muito aqui dentro de casa, né, da gente estar sempre em oração. E aí eu fui buscar, eu gosto muito da espiritualidade, e eu conversei com o Padre Léo, recebi a extrema-unção, que as pessoas falam, nossa, é porque vai morrer? Não, é porque vai curar, né? É uma cura. Primeiro espiritual e é um lado da graça que a gente tem que olhar. E a todo momento, com toda a minha dor, quando eu comecei a ver o prognóstico bom, eu agradecia muito. Porque o câncer, ele está ligado às mágoas que a gente teve
E geralmente da mama é mágoas, tristezas, que você não olhou para essas dores na sua vida. E o corpo fala, né? Tem até um livro que diz o corpo fala. Cada órgão responde a alguma coisa. E o câncer de mama é mágoa, o ressentimento que você passou na vida e você não olhou para isso. Passou e foi. Então, e a gente tem que ter um olhar para isso. Eu escutei uma palestra também falando que quando você tem uma doença, é o farol de qual caminho você tem que seguir para que você, né, consiga caminhar, assim, vamos dizer assim, com mais beleza. Não que eu estou romantizando nada, mas assim, é um olhar mesmo da espiritualidade. Então, o que é que você tem que olhar na sua vida? O que você tem que mudar? O que você tem que perceber? Alguma coisa tem que acontecer para que as coisas melhorem. Então, assim, é um sinal vermelho, é um alerta, né, que a gente tem, e eu tenho esse olhar. Então, eu fui fazendo esse trabalho mesmo de conexão comigo, espiritual, mesmo de oração, de introspecção, de meditação, de estar buscando essa cura, pedindo a Deus a cura, que curasse todas as feridas, né? Entra na minha casa, né? Sara todas as feridas, porque essas feridas espirituais iriam, que trouxeram essa doença, elas precisam ser curadas. Porque se você não curar a raiz, o medicamento, o médico vai te curar. Mas se você não curar a raiz, vai voltar alguma coisa aí, vai voltar e por que tem recidivos? Porque você não curou. Então, o meu pedido era para Deus essa cura, né? Essa cura da alma, essa cura, o que fosse feita a vontade dele. E eu fui, e eu consegui entender o que precisava ser curado aqui em mim, né? No meu, que muitas vezes está num terreno que ninguém consegue entrar, só Deus e nós mesmos, assim, através desse pedido, e eu consegui entender isso, sabe, Nath? Então, depois que eu fiz, então foi assim uma caminhada espiritual junto com as questões, os acontecimentos, os fatos, tudo, e aí marcamos a cirurgia. Na semana da cirurgia também eu tive na rádio, vários acontecimentos, estava cumprindo todas as agendas normais, ninguém percebia nada, isso foi o maior susto de todo mundo. E no dia que eu fui para a cirurgia, assim, quando você se despede da família, né? Foi todo mundo para lá, né? E aí lembrando também que cada vez que eu falava com os meus filhos, abraçava e beijava, assim, a gente falava coisas que a gente não falou muito antes, mas que a gente falava e isso foi muito bonito, sabe? Muito bom mesmo. E aí quando eu cheguei na cirurgia lá em São Paulo, bem de madrugadinha, e despedi do meu esposo, né? Fui para a maca e o meu filho Pedro, que é médico, foi comigo, né? E ele foi, ele colocou, se paramentou lá no centro cirúrgico. Então eu tinha tanta força, assim, eu olhava para ele, eu sentia uma segurança, porque mesmo assim, a gente, né, seja o que Deus quiser e vai dar certo, que a gente fala assim, eu tinha uma dor, um medo mesmo de morrer, alguma coisa, né? Mas graças a Deus a cirurgia foi feita, foi um sucesso, deu tudo certo, né? Fiquei lá depois na recuperação com meu filho do ladinho lá, esperando eu recuperar. E quando eu chego no quarto, tá a família inteira lá, né? Todo mundo. Não podia entrar ninguém, ele podia entrar de 3 em 3, entrou todo mundo, todo mundo. Eles deixaram entrar todo mundo, olha como é que Deus trabalha nos detalhes. E assim, então fiz a cirurgia, estou me recuperando, estou bem, estou aqui ainda assim, de resguardo mesmo, pelo tempo, né, que tem que ficar, por causa do pós-cirúrgico, e daí eu já fiz uma reabilitação da mama, das duas, para ficar tudo certinho, e assim, não que eu tenho um olhar muito de gratidão para tudo isso que aconteceu na minha vida, porque eu tive a oportunidade de ser curada, eu tive a oportunidade de ter um olhar espiritual sobre isso tudo. E eu pensava muito também nas mulheres, vou falar nas mulheres que quando não fazem mamografia, não têm acesso à mamografia, por isso a importância, a valorização das campanhas, tem que Sim. ser anual, porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Eu ia falar exatamente sobre esse tema, Renata, porque a Renata a gente acompanha, tá sempre lá na Mega Farma, tá nas outras empresas que ela tem aí acesso, tá também no CEMEG agora, recentemente Isso, assumiu aí a presidência do exatamente. CEMEG. E que tempo que arruma, mas quando se trata de saúde, quando se trata da gente, é preciso ter esse tempo, né, Renata? Exatamente, nossa, é exatamente isso. É a hora que você tem que parar, né? E falar, eu sou importante. Eu sou o mais importante. Se a gente estiver bem, a gente consegue transbordar na vida do outro. E se a gente não estiver bem, vai atropelando tudo fazendo, a gente não consegue. Então é importante esse olhar.
Importante as mulheres marcarem as mamografias a partir dos 40 anos, fazer porque o diagnóstico precoce é o que salva a vida, né? É o que faz a pessoa se curar. E esse olhar, a gente valorizar todas as campanhas, assim, incentivar, né? Estender as mãos, assim, uma solidariedade, uma sororidade, quando as mulheres todas se unem para ter essa cura. Eu ficava pensando assim, Deus me deu tantos privilégios aqui, de estar num lugar bom, bem tratado, de ter uma rede de apoio, que é muito importante, a família. E às vezes a pessoa não tem jeito, às vezes a pessoa tem que trabalhar para sustentar aquela família, não tem quem deixar o filho para fazer um exame, ou, entendeu? Então assim, eu ficava agradecendo o tempo todo, mas o alerta mais importante vai fazer sua mamografia, vai fazer o seu exame, o Papa Nicolau preventivo, né? Porque a gente tem que prevenir, a gente tem que cuidar. Então, por que a campanha é só da mama? E eu acho que já está junto aí nas campanhas sobre a prevenção do colo de útero, né? Já faz parte, acho que já agregou uma coisa, os dois num só, mas é a importância porque é um dos cânceres que mais mata a mulher, né? Eu acho que até por essa questão, a mulher é muito cuidadora, ela cuida, diz que a mulher cuida mais da saúde do que os homens, né? Mas a mulher tem múltiplas funções, então às vezes ela cuida e às vezes tem medo. Medo. Eu conheço várias pessoas falando que tem medo de fazer. Não é para ter medo, a mamografia já melhorou, não dói, né? Antigamente era uma coisa horrorosa. É um incômodo, tem um incômodo, lógico que tem. Mas assim, é importante você ficar lá 5 minutos no incômodo para você salvar a sua vida é muito mais importante que isso. Então essa é a conscientização, esse é o olhar, e assim, no primeiro momento, quando você recebe essa notícia, é duro, é triste, mas é o olhar que você tem que ter de falar, nossa, eu fiz esse exame, agora qual é o próximo passo que eu vou seguir, Como eu vou né? reagir? Como eu vou reagir, né? E a gente pode ser fraco, viu? A gente tem que se sentir, né, com a dor, a gente tem que se sentir triste, sim. A gente tem que se sentir, a gente tem que se abrir para ser cuidado, né? Para resolver todas as coisas, para receber esse carinho. A gente resolve tudo não, que deixa as pessoas vão ajudar. Receber esse carinho, sim, e se permitir ser cuidado e ser curado. Então eu tô aqui para dar um testemunho. Isso para mim é um testemunho de cura, é um testemunho da minha fé, né? Eu já tenho buscado ao longo da minha vida muita fé, muita presença de Deus em tudo, consagro tudo a minha vida, né? Entendo que a gente tem que, cada um tem o seu processo aqui na Terra, o seu nível espiritual, o nível de consciência, que a gente tem que fazer o bem para as pessoas, né? Não tem sentido. A gente acabou de falar aqui por trás dos bastidores, a gente não poder acolher o outro, né? Ser luz e sal na Terra aqui para o outro. Então esse é o meu testemunho, é o alerta para as pessoas, para as mulheres fazerem a mamografia, marcar a mamografia, vai no SUS, está tendo várias campanhas aí agora por todo o Brasil, né? Então assim, essas oportunidades, e assim, o que eu puder fazer também para ajudar, né? Eu já vou fazer minhas articulações e ajudar pessoas que precisam, principalmente aqui dentro, perto de onde eu estou aqui, pessoas que precisam fazer esses exames, e os relatos imensos que eu recebi aqui pelo meu Instagram, muitos relatos falando de mulheres que têm medo de fazer mamografia, de mulheres que vão correr para fazer agora, e de mulheres que falaram que estão em tratamento também e tal. Então, assim, é muita coisa. Então, o ser humano, somos todos um, né, Nádia? A gente tem que acolher, a gente tem que e torcer para dar certo, e eu tenho certeza que o que eu puder fazer para poder ajudar e acolher essas mulheres e salvar a vida, a preciosidade de Deus, o tempo sagrado de Deus. Quando eu fui lá na centro cirúrgico, eu fiz o sinal da cruz na mão dos médicos, eu falava, olha que estão mexendo em tempo sagrado de Deus. Mas vocês são muito abençoados, né? Porque o cirurgião, ele é muito abençoado de mexer na obra de Deus, né? Trabalhar ali dentro. Falei assim, então vai e capricha, vem com Deus e capricha. E é isso que tem sido todos os dias, é isso que eu agradeço. Tô falando da minha situação, né? Que foi um presente para me mostrar o que eu precisava ser curada e um milagre de Deus na minha vida. Renata, obrigada por esse testemunho, obrigada pela sua vida, né? E fica Que aí, gente, agradeço. fica esse testemunho, porque nós podemos, né, confiando em Deus, confiando dentro da sua religião, confiando que a gente tem esse processo aqui, Deus não desperdiça Não, oportunidades, não é? exatamente. É. E que fica aí essa mensagem para você, nosso querido ouvinte, nosso querido telespectador. Renata, obrigada. Eu que agradeço, ó, e de mãos estendidas, porque eu puder fazer e ajudar sempre.